Olá, gurizada. Esse é o vídeo de realização dos exemplos da aula 2 da apostila Q2.2. É a aula Rótulos, que é a aula que fala sobre expressão e cálculos com concentrações. O primeiro exemplo diz o seguinte, letra A. Quanto deve-se diluir de sal em água para se obter 250 ml de uma solução de soro fisiológico? Entre parênteses, informa. Então, o volume que a gente precisa é de 250 ml e a concentração que a gente precisa é de 0,9% de massa em massa. A densidade do soro fisiológico é de 1 grama por ml. Então, como é que a gente vai interpretar tudo isso daí? Vamos por parte. De novo, quando deve-se diluir de sal em água para se obter 250 ml de uma solução de soro fisiológico. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte. A gente precisa desse volume de solução com essa concentração e a gente precisa saber quanto de sal tem que colocar ali. Então, o que vai acontecer? Essa densidade, ela informa que 1 ml da solução equivale a 1 grama. Então, a gente pode interpretar isso daqui como 250 gramas. Tá? Essa densidade permite chegar a essa conclusão. Tá? Se 1 grama da solução é 1 ml, então os meus 250 ml que ele informa também são 250 gramas. Tá? Segunda coisa. Se esse daqui é o peso, digamos assim, da solução, basta a gente fazer o seguinte, a gente pode fazer por regra de 3 esse cálculo. 0,9% significa que eu quero que haja 0,9 grama em 100 grama de solução. Então, aqui soluto e aqui solução. Não é água. Solução, todo. Água com sal. Tá? Então, se eu quero 250 gramas, eu vou precisar de X gramas de sal. Então, se eu for fazer esse cálculo aí, o meu X vai ser 0,9 vezes 250 dividido por 100. A minha resposta vai dar, vou fazer mais aqui em cima, 2,25 gramas. Só deixa eu conferir aqui. Isso. 2,25 gramas. Então, é a resposta da questão, tá? De novo, 250 ml com essa concentração de sal. Essa é a densidade da solução. E aí, quanto de sal eu preciso usar? A densidade permite concluir isso. Isso aqui eu acabo transformando na primeira linha da regra de 3. Isso aqui é meu problema, por assim dizer, né? 250 gramas de solução, quanto de sal eu vou precisar. Cuidado para não inverter as bolas na regra de 3. Então, meu X, 2,25. Essa foi a letra A. A letra B, me sumiu meu apagador aqui. A letra B diz o seguinte. Um atleta que ingere 3 garrafas de um repositor hidroeletrolítico, tipo Gatorade e similares, tá? Isso aqui é um repositor hidroeletrolítico. O nome do produto. Enfim, um atleta ingere 3 garrafas de 450 ml. Então, o volume que ele ingere é de 3 vezes 450. Isso dá 1.350 ml.
Se a gente precisar litro, a gente troca. De um repositor hidroeletrolítico. E daí tem a tabela ali na apostila. A tabela nutricional do produto. Então, ao longo de uma maratona, ele ingere isso. Se o consumo diário de sódio recomendado pela OMS é de 2 gramas, comente sobre a ingestão do atleta. Da atleta. Então, vamos lá. Ela pode ingerir no máximo 2 gramas. Tá? Então, a gente tem que ver se, com esse volume, e olhando para a tabela nutricional, ela vai ter passado ou não desse limite. Então, isso aqui é o limite. Aí, a concentração de sódio, segundo a tabela, é de 90 miligramas. Então, é 90 miligramas para cada 200 ml do produto. Tá? 90 miligramas de sódio em 200 ml do produto. Então, isso é a concentração expressa conforme a tabela. Não é uma concentração de nenhum exemplo clássico, por assim dizer, ou padrão que a gente viu lá, mas é muito, muito mais comum ver esse tipo de coisa aqui em produtos. Tá? Então, a gente tem essa informação aqui. Podemos transformar já para a regra de 3 que a gente precisa fazer. A gente tem 90 mg de sódio em 200 ml do produto. Então, se ela ingeriu 1.350, quanto ela vai ter ingerido de sódio? Vamos ver se passa ou não dos 2 gramas. Aqui a gente vai obter em miligrama. Depois a gente só tem que converter para grama para poder comparar. Tá? Então, aqui o nosso x vai ser 90 vezes 1.350 dividido por 200. Aqui. Então, vamos lá fazer o cálculo. Resposta de 607,5 miligrama. Tá? Miligrama. A gente sabe que mili, né, é 1.000 gramas, 1.000 miligramas, perdão, dá 1 grama. Então tá bem abaixo. Então o comentário que a gente pode fazer é que tá de boa, né, o consumo dela. Bem de boa. Lógico que ela não vai ter consumido ao longo do dia só isso, mas até dá para comentar então que ela consumiu já boa parte, né? Cerca de 30% aí do que ela poderia consumir de sódio no dia. Apesar de que também ela durante a maratona vai perder bastante sódio através do suor, né? E enfim, principalmente por causa do suor, devido ao suor. Então, é um consumo razoável aí, não afeta o consumo diário normal, né? Então, esses são os exemplos que eu trouxe para vocês. Espero que eles deem uma clareada em como é que precisa ser feitas as coisas. Eu só quero dar uma comentada a respeito da interpretação de concentrações com vocês. Que é uma questão assim de lógica, por assim dizer. A interpretação de lógica matemática, a interpretação do significado de concentrações. Então, o que significa, por exemplo, eu ter a informação de que uma certa solução, um certo medicamento, enfim, produto, não importa, ter uma concentração de 2,5% em massa. Isso significa dizer que 2,5 gramas do soluto está misturado num total de 100 gramas por cento. 100 gramas do produto. Se eu estiver trabalhando com quilo, isso aqui o importante é que seja a mesma unidade, tá, gente? Grama a grama. Se eu posso pensar aqui em quilograma a quilograma, tonelada a tonelada, não importa, tá? Até não afeta muito se eu precisar me perguntar sobre quilograma aqui embaixo, não vai afetar. Mas o importante é que seja aqui, um do lado do outro, mesma unidade. Tá? Então essa é a interpretação. Em 100 gramas do todo da mistura, soluto mais água, ou soluto mais recipiente, seja lá o que seja o teu material, isso aqui significa que 2,5 grama, então a massa, grama do princípio ativo, se for medicamento ou do produto em si, é
a substância, digamos assim, principal, aquela que tu está falando o teor. O resto, no caso, é o resto. Então, aqui, por exemplo, eu teria, digamos que seja água, né, a solução, eu vou ter 97,5 gramas, que é só água. Ou o que mais, ou que seja lá o que está diluindo o meu soluto. Tá? Ou eu poderia ainda pensar o que, por exemplo, significa, né, 5 graus GL de uma bebida alcoólica. Significa similarmente. Eu poderia escrever isso também assim, tá? Que é 5% volume por volume. Ou seja, significa que há 5 ml de álcool em 100 ml da bebida. Não é que tem 100 ml de água com 5 ml de álcool. Não. 5 ml de álcool dentro de 100 ml da bebida. Aqui também está somando o álcool. Tá? Então, outro comentário. Se eu tenho uma solução, vamos lá, 5% em massa e uma solução 10% em massa. Qual delas tem mais soluto no recipiente? Não tem como dizer. Eu preciso ter o volume, né, ou melhor, o peso deles. Se eu disser, por exemplo, que eu tenho um recipiente aqui e nele tem 200 gramas, né, desse material, e um outro onde eu tenho 50 gramas desse material, eu vou ter o que aqui? Como 10% do material é o meu soluto, digamos lá que seja sal, tá? Só para ficar mais palpável. Então, quanto de sal eu vou ter, na verdade, aqui dentro? Eu vou ter 10% das 50 gramas, ou seja, 5 gramas. Dentro desses 50 gramas, 5 gramas é sal. E aqui, se eu vou ter 5% em 200 gramas, de 200 gramas, então eu vou ter 10 gramas. Né? 5% de 200, 10 gramas. Então, aqui eu tenho mais sal do que aqui. Não porque aqui tem mais material, tá? Até porque é menos concentrado. Eu tenho que pensar para poder dizer que tem mais ou menos sal, pensando nos dois ao mesmo tempo, não só na massa. Tá? Entendem? Eu não posso dizer que aqui tem mais sal porque aqui tem mais material. Não, eu tenho que pensar nos dois ao mesmo tempo, porque são essas duas informações que me permitem dizer onde tem mais ou menos sal. Então tem uns exercícios ali no início de lógica, né, que pergunta qual tem mais quantidade ou algo assim. A gente tem que pensar nas duas coisas ao mesmo tempo, então tem que fazer o cálculo, né? 5 em 100, 200x, 10 em 100, 50x, ok? Então, muito cuidado com esse tipo de problema também, ok? Dúvidas, vocês sabem, entre em contato. Era isso, gente. Até a próxima.